Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, nós vamos dar prosseguimento nas nossas próximas videoaulas, tá? Hoje nós vamos ver um assunto que é importantíssimo, um dos assuntos mais importantes em física, que costuma cair em praticamente uma unanimidade de concursos, tá? Seja no vestibular, seja no Enem, seja no concurso para professor, tudo que é lado. É um conteúdo também que é imprescindível a ser dado no ensino médio. Inclusive a lei de Newton é responsável praticamente quase todo o funcionamento da mecânica. Tá? Nós vamos desenvolver junto nossa videoaula, tá? A lei de Newton, e também e vamos dividir por parte. Que a nossa próxima videoaula sobre esse assunto vai ser sobre a questão das aplicações da lei de Newton. Que vai ser sobre plano inclinado, vai ser diagrama de blocos, mostrar para vocês o que é uma força-peso, o que é uma força normal, e por final a força de atrito, para poder ficar bem mais tranquilo, bem separado, bem mais focado o estudo de vocês. Aquilo que nós sempre conversamos, tá? Seja no grupo, seja na internet, seja na sala de aula, que a física nós temos que tratar primeiro, isso aqui, tá? A exposição das aulas como o princípio e os exercícios como a consequência. Não adianta eu pegar uma questão e não saber nem que assunto se trata, porque simplesmente eu vou errar. Tá? O foco do vestibular é o quê? De você saber as questões, de você buscar os acertos. É isso que a banca quer. Mas não adianta você buscar o acerto se não conhece o assunto que está se tratando. Tá certo? Então, nós vamos juntos e misturados. Então, nós temos o seguinte, a lei da inércia. Bom, a primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia. Nós temos que ver o seguinte, aquele famoso exemplo, como famoso situação, e nada disso foge, tá? Quando nós estamos, ouvindo nossa música no celular, tranquilão, seja qual for o ritmo de vocês, eu estou distraído, Aí do nada, aquele ônibus, esquece que o sinal ou semáforo, de acordo com a sua cidade, diz, deu uma freada, eu fui para frente, certo? O que significa isso na prática? Significa que eu tenho que acompanhar o movimento do ônibus, correto? Da mesma forma, se eu tiver esse apagador aqui em cima da mesa, tá? E suponha que eu coloque por baixo dele um pano, pode ser um pano assim, bem fino, e você puxa rápido, o apagador vai continuar o quê? Em repouso, certo? Da mesma forma que esse apagador que estiver aqui na horizontal, imaginando que embaixo dele existe uma mesa, e não tiver nada atuando em cima, então ele vai continuar o quê? Em repouso, Em repouso em física, como vocês conhecem, que está parado, tá certo? Então, nós vamos começar a destrinchar isso aqui, tá? O corpo tende a manter em repouso ou movimento uniforme. Quando eu falo uniforme física, significa constante, tá? Ou ele mantém em repouso, tá? É o movimento uniforme. Esse é a lei da inércia, Uma definição, que eu sempre uso por aí, que eu nunca esqueci, foi de um professor meu, gostei bastante, isso quase 20 anos atrás, que é uma resistência material, resistência natural, natural de um corpo material em mudar essa condição mecânica. Ou ele está em repouso, ou movimento uniforme. O movimento de retiro uniforme, isso já começa a ser até um pleonasmo, tá? Movimento uniforme para ficar mais tranquilo, mais formal. Então, para nós podermos caracterizar a lei da inércia, tem então o quê? Ausência de forças, tá? Movimento uniforme e a resultante das forças ser igual a zero. Tá certo? Isso é a primeira lei da inércia. Vou deixar vocês aí
dá uma olhadinha, tá? Se tiver uma dúvida, vocês depois colocam abaixo, né, do link, né, na parte do comentário da YouTube, que quando puder eu respondo, tá? Esse aqui é o contexto que nós temos que ver, né? O que poderia vir na prova. Simplesmente você identificar o contexto, mas faz parte de nós termos essa construção para que nós possamos fazer questões mais complexas, tá? E nós temos a segunda lei. A segunda lei de Newton, né, que a gente chama, né, ou nós, né, princípio fundamental da dinâmica. Na dinâmica, né, se você tem uma superfície, onde você tem um bloco, e você aplica uma força F, certo? Isso aqui é um bloco de massa M, tá? E quando você aplica uma força numa massa M, o que vai acontecer? Ele vai acelerar, certo? Se eu começo a andar normalmente, eu vou estar aqui sempre de velocidade constante. E se chega alguém para poder me empurrar por trás, a minha velocidade vai deixar de ser constante. Eu vou passar o quê? Acelerar, certo? Então nós vemos que a minha força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Onde F é a minha força medida em Newton, M a massa medida em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? A massa é minha constante, a única coisa que é variável é justamente a força e a minha aceleração, certo? E quando nós estamos associados ao campo gravitacional, vai existir uma aceleração G, que é constante, e vai existir o quê? Uma força para baixo, que em torno desse cara aqui existe um campo gravitacional, que nós chamamos também que vai ter uma força peso, também é um bloco de massa M. Aí você vai ter o peso é igual a mg, certo? Onde tem o P é o peso, medido em newtons, M é igual a massa em quilograma e G é a aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, não tem dificuldade nenhuma, tá? É uma questão que você possa sempre debater e analisar, correto? Então, nós temos aqui, tá? Mas é importante, né, frisar, tá, que você vai ter uma força normal, você vai ter uma força peso, tá? E a força normal é uma força de contato, isso aqui é uma força de peso que está o quê? Direcionada para o centro da Terra. Mas nossa próxima videoaula, na parte de aplicações de lei de Newton, nós vamos ver com maior detalhe, ou maiores detalhes, vocês escolhem, tá? E por final, tá? Nós temos a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é famosa, né? Ação e reação. A famosa de ação e reação, né? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mas de sentido contrário, né? Aquele famoso exemplo, quando você dá um socão, né, numa luta de boxe, né? Vai produzir aquele hematoma, porque ele vai reagir, né, o soco do outro oponente, certo? Porque se você tem uma parede, supondo que isso aqui vai existir uma força F, tá? Isso significa que é uma força qualquer, e você vai ter uma força que é menos F, mas de sentido contrário, tá certo? Então, toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mas de sentido contrário. De sentido contrário.
Tudo bem? Então, nós vimos nossas 3 leis de Newton, tá? Tranquilamente. E nós vamos continuando ao decorrer do tempo aí, sempre mandar aquela força para vocês. Beleza? Tamo junto, bons estudos, planejem e nivelem o estudo de vocês. Porque vocês nivelando o estudo de vocês, vocês vão conseguir, tá? Porque estudar também é planejamento, o controle, principalmente a produção. Beleza? Aquele abraço, tamo junto e até nossa próxima videoaula. Tchau!